e 9 minutos. Nós vamos voltar a falar com você sobre aquela PEC, proposta de emenda à Constituição, que prevê a transferência de posse integral dos terrenos de Marinha a seus ocupantes ou os atuais coproprietários, sejam eles estados, municípios ou particulares. Pouco mais cedo, nós tivemos oportunidade de ouvir aqui a posição do relator desta PEC, o senador Flávio Bolsonaro. E nós convidamos agora a senadora Tereza Leitão, senadora pelo PT de Pernambuco. Senadora, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para a senhora. Senadora, nós infelizmente não estávamos ouvindo a senhora logo no início, então vou repetir aqui. Obrigado pela sua gentileza de nos atender. Bom dia. Bom dia, tá me ouvindo agora? Agora perfeitamente sim. Em alto e bom som, senadora Tereza Leitão. Bom dia para você, Milton, bom dia para Cássia, bom dia para todos os ouvintes do Jornal CBN. Senadora Tereza Leitão, para a senhora, está claro na PEC de que a ideia não é privatizar as praias? De forma nenhuma. Essa PEC traz grandes prejuízos para as praias e também para as áreas de manguezais, os chamados terrenos da Marinha, que são administrados pela União, preservados com muita dificuldade, por sinal, desde que a Constituição foi aprovada. Essa PEC ela traz riscos gravíssimos para a privatização da orla, para a privatização da costa, e traz riscos ambientais também muito grandes. Não está claro, pelo contrário, ela abre uma porteira para a privatização das praias e de áreas de manguezais. Senadora, eu gostaria de ouvi-la um pouco mais a respeito dessa questão dos riscos ambientais, já que o relator do projeto, Flávio Bolsonaro, senador, esteve conosco há pouco e alegou que esse risco não existe porque só haveria novas construções em áreas que, de alguma forma, já estão com empreendimentos. Mas, de qualquer maneira, ao se retirar impostos desses proprietários, em tese, ficaria mais fácil eles ampliarem ou construírem nessas áreas, não? Seu raciocínio está corretíssimo. Nós pagamos, quem tem imóveis nessas áreas que distam a 33 metros da pré-mar, da alta da maré, a gente tem casos já de aterros em manguezais. E, além disso, toda a costa, ela tem empreendimentos de pequenos, uma cadeia produtiva de pescadores artesanais, de marisqueiras, e tudo isso pode ficar destinado ou previsto, ou, assim, namorado, digamos assim, pela especulação imobiliária. Já é difícil, sem essa PEC, haver um controle. Já é difícil. A gente tem casos de propriedades privadas que adentram a área da própria praia. Nós estamos enfrentando uma situação desta em Maracaípe, no litoral de Pernambuco, um muro de mais de 500 metros, que dificulta o acesso à praia, que é um bem público. É disso que a gente está falando. O acesso à praia passa a ser dificultado, não apenas para os divertimentos, não apenas para tomar um banho de mar, mas também para quem pesca, para quem vive da pesca artesanal, para quem tem seu pequeno negócio. Então, ela é muito prejudicial. É uma regra, os terrenos de marinha, a taxa da União, é uma regra que já está prevista na Constituição, que inclusive teve alterações em relação aos valores que são pagos, e tirar isso de controle da União é, de fato, um risco muito grande, um risco ao meio ambiente, um risco à especulação imobiliária, um risco à privatização das praias. Apenas para ilustrar, o caso que a senhora citou em Pernambuco é o caso lá da praia de Muro Alto, que tem um condomínio naquela região que estendeu um muro lá de mais de 570 metros nessa praia e tem causado ali uma série de dificuldades. Para preservar, segundo o dono, os terrenos, é de um dono só. Então, ao botar o muro, para quem vem de trás e ir para a praia, não pode, tem que fazer um arrodeio enorme.
Isso já existe, isso já é combatido pelos órgãos estaduais, mas em que é que se baseiam os órgãos estaduais? Exatamente na Constituição, exatamente de se tratar de terrenos de marinha. Se isso cai, a gente fica absolutamente sem controle nos estados e nos municípios. Aí fica a lei do mais forte. Qual é a lei do mais forte? Isso vai prejudicar a população ribeirinha, a população que vive nos mangues. A gente já tem uma quantidade muito grande, né, Cássia e Milton, de aterros de manguezais. Na nossa região, os braços de maré, né, isso já existe, isso tem prejudicado toda essa questão climática, dos extremos climáticos, vem muito daí também, desses ataques ao meio ambiente. Então, é uma PEC absolutamente nefasta ao meio ambiente, ao espaço público das praias e à preservação que os terrenos da Marinha mantêm até hoje. A duras penas, é bem verdade, mas se for aprovada ainda vai ficar pior. Senadora, existe alguma possibilidade de se rediscutir, pelo menos, a questão da cobrança do foro e do laudêmio, que me parece é um dos pontos-chave aí nesse debate e que interessa a proprietários de uma maneira geral? Pode ser rediscutido, sim, que já foi. Esse laudêmio e esse foro, essa taxa, já foram bem mais altos, muito mais altos. Era uma coisa assim muito absurda mesmo. Se há espaço para discutir isso, né, a gente pode sentar e discutir. O que a gente não pode é permitir que se acabe com essa proteção. Os terrenos de marinha são uma proteção que a União detém para o meio ambiente e para toda a costa nacional. Usando, inclusive, um argumento que a senhora trouxe para nós agora há pouco, aí, sobre a questão das prefeituras controlarem estas áreas, na mudança que está sendo prevista pela PEC. Isso não daria mais poder local, uma fiscalização mais próxima do que aquela que é feita pela União e pela Secretaria de Propriedade da União, que é a SPU? Mas nós temos, a SPU ela é descentralizada. Nós temos organismos da SPU nos estados também. Existe isso. O problema da fiscalização é um problema que eu diria até cultural no Brasil. A gente precisa afinar, aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização, inclusive democratizá-los também, para fiscalizar tudo. Não é fiscalizar só aquilo que tem um interesse, né? O interesse tem que ser o interesse nacional, tem que ser o interesse do bem-estar da população. A SPU nos estados tem essa tarefa e se relaciona, por exemplo, com as companhias, né, de defesa do meio ambiente. Lá no estado é a CPRH, por exemplo. Essa briga lá em Maracaípe envolve a CPRH, que mandou derrubar o muro, o proprietário entrou com a liminar para não derrubar o muro. Então, imagine isso nacionalmente posto. Né? A gente realmente precisa aproveitar essa oportunidade, já que existe essa PEC. Eu sempre digo, quando aparece uma coisa para a gente definir, a gente precisa aproveitar as melhores oportunidades de aperfeiçoamento. Se o laudêmio está alto, se a taxa de marinha está alta, se a fiscalização não está eficiente, vamos aproveitar para aperfeiçoar e não para abrir, né, as portas de uma licenciosidade que vai prejudicar a população e vai prejudicar o meio ambiente. Senadora Tereza Leitão, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN, trazendo aí o seu posicionamento em torno desta proposta de emenda à Constituição. Bom dia para a senhora. Bom dia para você, bom dia para a Cássia, bom dia para todos os ouvintes e muito obrigada pela oportunidade. Bom dia. Senadora pelo PT de Pernambuco, Tereza Leitão, traz aí o seu posicionamento a propósito desta PEC que trata da transferência de posse integral dos terrenos de marinha a seus ocupantes ou seus atuais coproprietários, sejam estados, municípios ou particulares. Pouco mais cedo, nós tivemos oportunidade de ouvir o senador e relator desta PEC, Flávio Bolsonaro. Os dois posicionamentos estarão à sua disposição lá no site da CBN, no nosso aplicativo também, no podcast do Jornal da CBN no Spotify. Você sabe que aí no Spotify
onde você ouve essas musiquinhas que você curte pra caramba. Você pode ouvir também o podcast do Jornal da CBN. Você pode ouvir a cantoria da Cássia Godoy todo momento. É isso. Sua cantora favorita, Cássia Godoy, coloca lá. Tá lá no Spotify também.